Muito boa tarde, então, a todos e todas que nos acompanham. Eu sou a Cíntia, aqui do Serviço de Ambiência Organizacional, né? E estou aqui, então, para fazer a abertura deste evento hoje. Podemos iniciar, Roger? Só ajustar aqui. Pronto. Estou aqui para fazer a abertura desse evento de hoje, Pausa e Prosa, uma continuação do nosso primeiro Pausa e Prosa que nós tivemos no final ali de junho, com o tema As Escolhas da Vida, que nos fez refletir sobre os impactos das nossas escolhas, né, em todas as nossas decisões. E hoje a ideia é a gente fazer uma continuidade do tema, trazendo, então, a abordagem sobre adversidade, oportunidade ou problema. E nós já iniciamos aí com uma diversidade, né? Nós estávamos aqui com a equipe do Sejude conectando a sala do Zoom com a transmissão via YouTube, e aí tivemos aí uma diversidade momentânea, né? Então, e lidamos bem, estamos aqui, conseguimos resolver, né? Então, queria, assim, apresentar novamente a nossa querida palestrante de hoje, a Deise, né? Acredito que muitos de vocês já acompanharam o nosso Pausa e Prosa anterior, então, com as escolhas da vida, que também foi com ela, né? Então, a Deise, que é graduada em Administração de Recursos Humanos, tem MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, é especialista em dinâmica de grupos, é coach, é trainer, né? Então, tem uma vasta bagagem aí, um belo de um currículo, e vem aí hoje contribuir com essa nossa tarde, nos trazendo mais reflexão, nos trazendo autoconhecimento, né? E também estamos aqui com a Deza Liege, né, presidente do Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde, para quem eu passo a palavra agora, dando uma boa tarde. Boa tarde, Deza. Obrigada, Cíntia. É um prazer estar aqui mais uma vez e receber a Deise mais uma vez, agora para o segundo episódio, parece um seriado, né, Deise? Nós teremos o terceiro episódio, e a primeira palestra foi excelente, fenomenal, sobre as escolhas da vida, muito, muito interessante no momento atual, nesse momento que a gente passa justamente no momento de quase irracional, né? Que a gente precisa se adaptar, e essas adversidades todos os dias que estão nos deixando tão ansiosos, e nós precisamos continuar e entender o que está acontecendo no mundo e ultrapassar esses problemas. E a Deise vem aqui nos dar esses ensinamentos que eu acho que serão muito proveitosos, inclusive para a nossa vida pessoal, né, Deise? Então, já passando a palavra, porque nós temos um tempo limitado, com a palavra Deise Birende, seja bem-vinda e boa palestra. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. São temas que eu gosto muito e estou muito feliz com essa parceria que a gente fez para trabalhar esses temas e para levar esse conhecimento e transformar todo esse conhecimento em sabedoria, porque a sabedoria é o conhecimento posto em prática, né? Então, que não seja só um conhecimento, que a gente consiga ir além do conhecimento e praticar. Vai ser muito eu não posso fazer uma prática com vocês no Zoom aqui, online, mas o conteúdo é muito prático, ele é de aplicabilidade no nosso dia a dia, né? Então, é assim uma sequência do que a gente já trabalhou no outro encontro, né? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente ir conversando. Eu tinha até trazido aqui um pouquinho né, do que a gente já viu, mas enfim, vamos avançar. Vou trazer aqui só o objetivo, nosso maior objetivo aqui com esses encontros, com esses 3, pausa e prosa, né, é despertar esse entendimento sobre as escolhas que a gente tem na vida, né, e os impactos que essas escolhas geram para todas as pessoas envolvidas, para nós e para as pessoas que estão próximas de nós. Então, o primeiro a gente falou exatamente desse tema, as escolhas da vida, e nesse aqui a gente vai abordar o tema da adversidade, mas que ele tem, as adversidades, elas fazem parte da nossa vida. Onde é que está a nossa liberdade de escolha, né? Que foi dos tópicos que eu trouxe no outro encontro, quando eu falei
das escolhas da vida, né? Eu, inclusive, trouxe essa tela aqui, eu trouxe exatamente a mesma para a gente dar seguimento no que a gente já vinha falando, né? Então, entre o estímulo e a resposta está a nossa liberdade de escolha. Estímulo é tudo que acontece à nossa volta. Hoje nós tivemos um estímulo de adversidade, né? Que foi essa questão do tempo, da gente, né? A gente entrou às 5 horas aqui, então a gente estava no controle até um determinado momento, para que às 5h30 estivesse tudo ok, mas aconteceram, né, coisas e acabou que a gente se atrasou aqui na entrada. Então, entre esse estímulo que foi, né, nós não conseguir cumprir o horário e chegar exatamente às 17h30, e a resposta que isso pode ter gerado em cada um de nós, tanto em quem estava esperando, quanto em nós aqui que estávamos prontas para fazer o trabalho, ou nos meninos que estavam tentando resolver o problema, né? Para que a gente pudesse entrar ao vivo no horário certo. Ali a gente tem essa liberdade de escolha. Qual é o impacto daquela adversidade no nosso comportamento, na nossa resposta? Então, de repente, aqui foi um momento sob pressão, porque a gente tinha um horário para cumprir, né? Então, para cada um de nós, provavelmente teve uma resposta diferente, né? E é o que a gente faz com esse estímulo, é que faz toda a diferença. Esse autor que eu trouxe para cá é o Paul Stoltz, que fala essa frase. Nesses livros, ele tem 2 livros muito bons. Esse, A Diversidade é o Elemento Oculto do Sucesso, é um livro mais antigo, está esgotado já nas livrarias. E temos As Vantagens da Diversidade, que é um livro mais atual, mais moderno, mas ambos trazem esse conteúdo que eu vou compartilhar com vocês, né? Então, no primeiro livro, ele conta muito, assim, toda essa estrutura, como ele criou esse conceito de quociente de adversidade, da onde veio isso, e no segundo, ele está escrito junto com um outro profissional que sofreu uma grande adversidade na vida e ele aplicou essa metodologia. Então, são 2 livros muito interessantes. Eu já deixo a dica para quem quer se aprofundar no tema, porque a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre o que esse autor pesquisou, né? E o que ele chama de quociente de adversidade? É a capacidade de manter clareza, concentração e direção no momento da adversidade. É aquilo que eu estava falando, é aquela hora, aquela escolha que a gente tem. É dessa liberdade de escolha que a gente está falando, né? No momento em que a adversidade aconteceu ou está acontecendo. Não é depois que ela passou, mas é na hora em que ela está acontecendo. É isso que faz toda a diferença, né? Então, como que ele chegou nesse tema, né, do quociente de adversidade? Ele participava de uma pesquisa em que eles foram entrevistar pessoas que tiveram sucesso, né, no esporte, nos negócios, em várias áreas, assim, pessoas de sucesso nas mais diversas áreas, líderes de sucesso. E o Paul Stoltz, ele fazia parte dessa pesquisa. Então, ele entrevistou muita gente e o objetivo desse grupo de entrevista era identificar alguma coisa em comum sobre o comportamento dessas pessoas que tinham tido sucesso. E, num determinado momento, eles não se reuniam e perceberam que não tinham chegado a uma conclusão, né? Não tinha nada em comum até então essas pessoas e essas entrevistas. E ele acabou saindo desse grupo de pesquisa sem concluir, sem uma conclusão clara. Mas ele seguiu na jornada profissional dele, e nesse primeiro livro, dos Desafios e Oportunidades, ele trouxe que em algum momento eles estavam se preparando para uma escalada numa montanha, e ele traz muita metáfora assim no livro de alpinismo, né? E quando eles estavam na base da montanha se preparando para essa jornada, né? Eu não sou alpinista, mas a gente assiste os filmes, a gente vê, né? Imagina ali, né? Talvez aqui alguém esteja nos escutando e faça parte, né? Ou faça esse esporte. Mas eles estavam se preparando e eles foram atacados por um enxame de mosquito.
E, gente, vamos pensar, quando vem um mosquitinho no nosso ouvido, a gente já começa a se debater, né? Imagina um enxame de mosquitos. Então, a tendência natural das pessoas é se debater. E o que chamou a atenção para o Paul Stoltz é que um integrante da equipe dele não teve esse comportamento. Um integrante da equipe dele seguiu, estava lendo material, seguiu lendo material e não se deixou abalar por todo aquele ataque do enxame de mosquitos. E o que aconteceu foi que essa pessoa foi a menos machucada, a menos agredida pelos mosquitos. E isso ele fez ele ter um insight, que com a pesquisa, com a entrevista que ele estava fazendo, que as pessoas que ele tinha entrevistado eram pessoas que tinham passado por grandes adversidades na vida e que tinham superado essas adversidades e tinham tido sucesso, então, depois das adversidades. E aí ele entrou em contato com aquele grupo e realmente eles identificaram isso como um padrão naquelas entrevistas que eles tinham feito. E aí eles voltaram a entrevistar essas pessoas para entender, então, o que elas tinham feito para superar as adversidades. E aí eles identificaram um padrão de comportamento nessas pessoas de sucesso. São pessoas que passaram por grandes adversidades e superaram essas adversidades. E elas tinham um padrão de comportamento para superar a adversidade. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Porque se elas conseguiram, a gente também consegue. Se essas pessoas, né, tiveram essa habilidade, qualquer um de nós também pode ter e pode desenvolver. E o nosso caminho é um pouco mais fácil porque a gente já sabe, né, por onde ir. Temos esse conhecimento compartilhado por esses autores, né? Então, o que ele traz no livro? Que nós temos capacidades, né? Ele traz assim a definição de capacidade humana. Todos nós temos inúmeras capacidades, né? Talentos, aptidões. Então, tem coisas que são mais natas da gente, que nascem conosco, né? Tem algumas que precisam de mais esforço para a gente desenvolver, mas todos nós temos talentos, aptidões, habilidades, experiência, conhecimento, a nossa própria vontade, e isso é ilimitado. Nós podemos buscar o quanto for necessário, o quanto a gente entender que é importante, né? Então, é ilimitado. O que acontece, o que tem acontecido ao longo dos anos, né, nessa jornada? Tem acontecido que existem 3 tipos de capacidades humanas. Então, a capacidade em si é ilimitada, mas existe uma questão de capacidade exigida. Isso, a nossa exigência, a exigência do que a gente precisa para dar conta do nosso dia a dia hoje é muito maior em termos de conhecimento, habilidades, atitudes, né? Perto do que era exigido no passado. Hoje em dia, se a gente for pensar na nossa rotina, na quantidade de informação que a gente tem, na quantidade de mensagens que a gente tem para responder, né, na quantidade, na velocidade com que as coisas acontecem, né, o nosso mundo ele está muito mais, até tem algumas definições para isso, né, o mundo VUCA, o mundo BUNny, então o nosso mundo está muito mais complexo, tá ambíguo, às vezes é de um jeito, às vezes é de outro, não existe mais aquela possibilidade que existia no passado de um caminho certo, de algo linear, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um grupo de alunos e assim uma angústia muito grande por já precisar tomar algumas decisões na vida, jovens, né? Como a gente também tomou, mas quando nós passamos por isso, quando nós tomamos decisões jovens, nós tínhamos menos opções, né? Então a nossa decisão se tornava um pouco mais simples, porque mesmo por eliminação a gente conseguia decidir. Hoje são muitas opções. O que se exige hoje do ser humano é imenso perto do que foi há um tempo atrás. Então eu costumo dizer, eu tenho uma fala assim, ó, que a tecnologia, que o digital, ele avançou mais rápido, né? A tecnologia digital, ela avançou mais rápido do que a tecnologia humana. A gente está com um pouco de dificuldade de acompanhar tanto avanço, né? E porque junto com esse avanço vem
uma enxurrada de demandas e necessidades. Então, existe essa capacidade exigida, que é o que o nosso momento está exigindo de nós. Existe uma capacidade existente, que é justamente essa nossa própria capacidade, os nossos talentos, o que a gente estudou, o que a gente desenvolveu de habilidade, o conhecimento que a gente tem, toda a vontade em buscar as coisas à nossa volta. Mas, se a gente não tem o quociente de adversidade, essa habilidade de lidar com a adversidade, muitas vezes a gente não consegue explorar o que já existe dentro de nós. Então, isso vai gerando um gap cada vez maior, porque a exigência é alta, às vezes eu nem tenho todas as capacidades que eu precisaria, mesmo no existente, e ainda assim, muitas delas eu não acesso, porque eu não tenho esse quociente da adversidade. Quando chega a adversidade, né, eu vou pegar aqui o exemplo do que a gente viveu com a adversidade do tempo, né? De repente não chega ali a gente está na pressão do tempo, né? E aí o que acontece? Eu não consigo acessar a informação, eu não sei que botão clicar, é porque eu tenho conhecimento, mas eu não estou conseguindo acessar aquela informação, né? Eu não estou conseguindo acessar aquele conhecimento que está interno pela pressão, né? A pressão muitas vezes não deixa eu conseguir acessar todo o conhecimento que eu tenho. Então, isso é o que a gente chama de capacidade explorada, né? Às vezes a gente fica com um gap sobre isso. Não sei se está fazendo sentido para vocês, né? O que eu estou falando, mas é muito comum a gente se dar conta disso em que momento? Às vezes acontece uma determinada situação e a gente tem um comportamento X, né? E quando passa aquela situação, a gente fica pensando, poxa, por que eu não fiz diferente? Esse é o momento que eu estou dizendo para vocês, que a gente não acessou toda a capacidade existente que a gente tinha. Se em algum momento vocês viveram essa situação de ter tido um comportamento que depois que passou o evento vocês ficam pensando, eu podia ter feito diferente, é porque a capacidade estava ali, mas aquele momento que se transformou numa adversidade não permitiu que você acessasse toda a capacidade existente, né? Isso acontece muitas vezes no nosso dia a dia, né? Por isso que quando a gente desenvolve o quociente de adversidade, a gente consegue manter clareza, concentração e direção para acessar toda essa capacidade que está dentro de nós, ou pelo menos para a gente se dar conta de que precisa usar da nossa vontade para buscar mais conhecimentos e habilidades e desenvolver algo que está nos faltando para aquele momento, né? Então, posso ir seguindo? É que se eu começo, eu vou falando, posso ir falando? Pode ir seguindo sim, Daisy, está fazendo todo sentido, com certeza. Então, tá legal. Bom, a partir dessa questão das definições das capacidades, né, o autor ele traz o seguinte para nós, ó, que para a gente refletir, né, quanto da nossa capacidade cada um de nós consegue explorar diariamente? Será que realmente a gente explora toda essa capacidade existente, todo o conhecimento, todas as habilidades que a gente tem para dar conta das coisas no dia a dia? Ou será que na hora em que a gente passa por uma adversidade, a gente fica paralisado muitas vezes e não consegue encontrar a solução? E muitas vezes vai por um caminho de buscar quem é o culpado, sabe? Quem fez errado, né? Que isso é um indicativo de baixo quociente de adversidade, sabe? Ou quando as adversidades se acumulam, né? As pessoas se perdem, se atrapalham, perdem a direção, muitas vezes até perde a postura e o respeito, né? Quando tem muita adversidade, a pessoa fica muito estressada, né? E dificulta esse controle emocional e acaba, né, falando coisas que não deveria, tendo uma reação desproporcional ao evento, né? Então, isso aqui são sinais de baixo quociente de adversidade. Fazer acusações, encontrar culpados, fugir da responsabilidade, né? Resistir à mudança, né? Então, falas muito comuns, mas sempre foi assim, né? É uma fala típica de alguém que está com dificuldade de enxergar possibilidades de melhoria nas mudanças. Ou sintomas, né? Reclamações, lamentos,
uma sensação de impotência, muitas vezes individual ou coletiva, as pessoas se sentindo impotentes diante de uma situação, né? Ou de mais de uma, enfim, mas a sensação de impotência, ela é um sintoma de baixo QA, né? Em alguns lugares, alta rotatividade, né? As pessoas não param, circulam muito. Então, isso aqui são sintomas de que alguma coisa não está legal, né? De que alguma coisa não está legal. E quando isso vai se acumulando, olha o que o autor traz, que eu acho incrível esse aqui, ó. 3 pessoas na escalada profissional. Então, tem pessoas que estão nesse contexto de baixo quociente de adversidade, que muitas vezes elas desistem. Deu para mim. Só que elas desistem, muitas vezes não é uma desistência consciente, às vezes é uma desistência inconsciente, ela desiste. Então, elas é como se elas se aposentassem e não contassem para ninguém. Então, elas param no tempo, elas não avançam, elas não pensam em melhorias, elas são resistentes às mudanças, elas não querem saber de mudanças, elas querem seguir fazendo as coisas como elas sempre fizeram. Muitas vezes um sinal de uma pessoa desistente é aquelas pessoas que são amargas, que ficam deprimidas, que estão sempre se queixando, que estão sempre reclamando, que parece que nunca tá bom, sabe? Que tem dificuldade de reconhecer coisas boas. E isso, por mais que acontece muito assim no nosso ambiente de trabalho, né? Então, um antídoto para isso é o exercício que eu propus para vocês no outro Pausa e Prosa, né? Que era lá o diário, o ritual diário, da gente começar a ser mais grato, né? Olhar, fazer um exercício de gratidão. Isso ajuda muito as pessoas que estão nesse lugar, né? Que em algum momento, em função de tantas adversidades, da dificuldade delas lidar com as adversidades, elas se tornaram amargas e deprimidas em relação à vida. Provavelmente essas pessoas, elas têm um tipo de exigência que que a vida deveria ser diferente com elas. Mas a vida é nós, né? Eu tenho falado aqui de escolha. Eu construo a minha vida, sou eu que faço as coisas acontecer na minha vida, né? Então, as pessoas que estão nesse lugar, elas não têm esta percepção. Elas estão paralisadas, acreditando que alguém deveria fazer alguma coisa para ser diferente. Mas elas não enxergam que isso é delas. Que esse alguém é cada uma delas, né? E aí o autor traz assim um outro tipo de pessoa que são os campistas. Essas pessoas, elas já estiveram no outro lugar, mas elas perderam a motivação. Por algum motivo elas perderam a motivação. E elas hoje fazem apenas o suficiente. Então, elas encaram as mudanças de uma forma limitada, mas com isso as suas capacidades vão atrofiando. Então, é muito comum... Gente, vamos pegar o exemplo do inglês, né? Por mais que a gente saiba inglês, se a gente para de praticar, a gente, né, esquece. Quando precisa, tem que retomar, tem que fazer curso de novo. Então, qualquer habilidade é assim. A maior parte das habilidades são assim, né? Se a gente não avança, se a gente não segue praticando, isso tende a acomodar, estabilizar e parar num certo nível, né? Então, os campistas, eles são pessoas que já tiveram uma grande motivação, mas em algum momento isso ficou estável. Mesmo que o ambiente, eu também falei para vocês da questão da zona de conforto, né? Que eu chamo de zona de segurança. Muitas vezes os campistas, eles estão nessa zona de segurança. Tá tudo bem, eu fico por aqui mesmo, e eu não me desafio a algo novo, a fazer algo diferente. O que hoje faz muita diferença, né? As pessoas que estão nesse outro lugar, que são os alpinistas. Alpinistas são as pessoas aqui, segundo o autor, que são incansáveis na escalada profissional. Elas continuam, elas se esforçam, elas crescem, elas buscam, né, uma melhoria constante, elas aprendem, elas querem expandir as suas capacidades constantemente, né? Então, são pessoas que se recusam a aceitar uma derrota por muito tempo. Elas são motivadas, elas se desafiam. Então, aqui são pessoas que elas estão sempre em busca de crescimento. Se a situação mudou e o nosso contexto, ele está mudando muito. O que servia muitas vezes um ano atrás, agora já não serve mais, né? Quando a gente pensa em profissões, né, muitas vezes, a primeira vez que eu escutei isso foi em 2016, que até 2020,
que já passou, né? Uma porcentagem lá de profissões não existiria mais, né? Hoje eles falam até 2030 tem muitas profissões que a gente tem hoje que não vão existir em 2030, né? E falta pouco para chegar lá, né? Então, se a gente está num lugar de campista ou desistente, daqui a pouco a gente está fora do mercado, né? Não tem mais espaço para nós. Então, hoje em dia, ser campista é uma questão de escolha, mas também de muitas oportunidades. São oportunidades, né? Estar nesse lugar. Então, para isso, a gente precisa ter um alto quociente de adversidade. E aí o autor ele explica o que é o quociente de adversidade. O quociente de adversidade é um padrão programado de reação instantânea na hora em que a adversidade acontece. Não é depois, é na hora, né? Então, eu vou pegar de novo o exemplo do que aconteceu conosco aqui. Quando chegou às 5h30 e a gente não conseguiu entrar ao vivo, a reação que cada um de nós, a sensação que cada um de nós teve naquele momento, é o nosso quociente de adversidade. É nesse momento que o autor fala de quociente de adversidade. Se eu tenho uma reação naquele momento de ficar com raiva, né, da situação, de não ter podido entrar naquele momento, eu estou criando uma emoção que libera uma química para o meu corpo e que gera consequências fisiológicas sobre o desempenho, consequências fisiológicas, psicológicas. Se eu fico nervosa naquele momento, angustiada, isso também gera uma emoção que libera uma química para o meu corpo. De repente, se eu começo a ficar ansiosa, eu posso nem raciocinar direito aonde que eu tenho que clicar, o que eu tenho que fazer para conseguir realmente entrar no ar naquele momento que era importante entrar. Ou vamos pensar eu como a palestrante aqui do evento. Se eu começo a ficar nervosa e de repente quando entra, eu já perdi a minha linha de raciocínio, né? Então, o quanto é importante a gente observar qual é o nosso padrão de reação no momento da adversidade, né? Por exemplo, tá? Eu vou seguir nesse exemplo. Ali, o que eu já tomei a decisão quando isso aconteceu? Eu tirei algumas coisinhas que eu ia falar no início, porque diminuiu o meu tempo. Então, eu consegui manter clareza naquele momento para decidir o que eu vou trazer e o que eu não vou trazer. Se eu seguir com o mesmo roteiro, eu vou me perder no tempo. Então, é isso. É no momento da adversidade manter clareza e concentração para manter o foco no que precisa ser feito. Mas esse padrão, quando ele é negativo, quando ele é um padrão baixo de quociente de adversidade, vamos pensar assim, ó, uma pessoa que tem uma reação de raiva, né? Qual é a consequência fisiológica? Ela abala o sistema imunológico. Vocês sabiam que 10 minutos de raiva compromete o nosso sistema imunológico por 6 horas. É muito tempo. Por isso que muitas pessoas, e vocês podem observar, as pessoas que mais sentem raiva são as que mais ficam doentes também. Porque o sistema imunológico está comprometido. Elas pegam vírus, bactérias, elas comprometem muito o sistema imunológico. Então, tem consequências sobre o corpo, porque essa química que é despejada no nosso corpo, ela gera consequências fisiológicas. O número de doenças somáticas que existem hoje é inúmero, né? Doenças que vêm dessa questão emocional, né? Então, desde doenças crônicas, né? A pressão alta, vários sistemas, questões que, claro, tem algumas que são físicas, mas grande parte delas vem de uma questão emocional e se transforma em algo físico. Para algumas pessoas, essas reações baixas à adversidade compromete, traz muita amidalite, dor de garganta, para outras ataca o estômago, outras têm dor de cabeça, quer dizer, virou físico algo que era né, emocional, enfim, uma reação emocional ao longo do tempo vai virando física. Né? Aí tem consequências psicológicas, ou como a pessoa se sente, né, perante a vida, com otimismo ou com pessimismo, e consequências sobre o desempenho. Quais as decisões que a pessoa toma quando ela está num baixo quociente de adversidade? Muitas vezes as pessoas tomam decisões que depois se arrependem, falam coisas que depois se arrependem, mas é porque o quociente de adversidade estava muito baixo. Né? Então,
que é, né? O quociente de adversidade é essa capacidade de manter clareza, concentração e direção no momento da adversidade. E o que aquele autor, o Paul Stoltz, ele descobriu junto com a sua equipe? Que existem 4 elementos que apoiam esse quociente de adversidade. São 4 elementos, né? Então, o primeiro, ele chama de core, né? O primeiro é o controle, o segundo é participação ou responsabilidade, aqui traduzido para o português já, né? O terceiro é alcance e o quarto é duração. Então eu vou falar sobre cada um deles para a gente entender como a gente pode trazer esses elementos para o nosso dia a dia no momento em que acontece a adversidade, né? O controle, né, tem níveis aqui, né, dentro do controle. Mas baixo nível de controle aqui dentro do quociente de adversidade é sem controle, né? É a violência física mesmo. Eu até agora me remetendo a essas situações que têm acontecido, né, que saem na mídia, são tantas situações em que a gente percebe que as pessoas estão com quociente de adversidade baixíssimo nesse quesito do controle, né? Porque as pessoas agridem e isso gera consequência para o outro, né? E consequências gravíssimas, como muitas vezes matar alguém, né? E provavelmente não era essa a intenção da pessoa naquele momento, mas a agressão foi tão forte, estão sem controle, que gerou esse resultado, né? Se vocês, quando vocês foram convidados a estar aqui no evento, vocês tinham um link para responder. Aquele link era um teste que está no livro, naquele livro primeiro que eu mostrei para vocês, na Desafios e Oportunidades. Aquele teste está dentro do livro. E lá no teste, então, existiam 4, né? Esses 4 elementos, tá? Então, a primeira coluninha lá do teste era controle, tá? Só para vocês ligarem isso que eu estou falando com o teste, porque para vocês identificarem aonde vocês estão nesse momento, né? Porque pode ser desenvolvido, tá? O quociente de adversidade. Então, o controle é aquela primeira coluna, tá? O mais baixo nível, violência física ou essa explosão emocional. É uma explosão emocional descontrolada, né? Exagerada por um determinado evento. A maior parte das pessoas, ela está ali naquelas duas do meio, controle atrasado externo e o controle atrasado interno. Controle atrasado externo é aquela pessoa que tem uma explosão emocional não tão grande como as que estão sem controle, mas que ergue o tom de voz, que de repente xinga, grita, enfim. Mas na sequência ela se dá conta que foi desproporcional ao evento. E aí ela tenta controlar os danos, né? Então, às vezes é aquele gestor que fala alto demais, que diz algo que não deveria ter dito e depois tenta compensar isso dando alguma promoção, trazendo alguma coisa ou convidando aquele colaborador para algum evento ou para tomar um café, alguma coisa assim. E tá tudo bem se a gente se dá conta que fez algo desproporcional e que a gente vá conversar com as pessoas, mas que a gente traga clareza para esse comportamento. Então, se eu me dei conta que eu fiz algo desproporcional, eu vou chamar essa pessoa e vou pedir desculpas. Essa é a forma de fazer. E não querer controlar os danos de outras formas que não seja trazendo a pessoa para uma conversa e colocando os pingos nos is, né? Dizendo, olha, me atrapalhei, tive uma reação exagerada, né? E não é bem assim, enfim. Pedir desculpas realmente, né? Para aquilo e principalmente no controle focar na solução, né? O que a gente pode fazer para evitar esse tipo de situação? Então, o controle atrasado externo é essa pessoa que explode. O controle atrasado interno é uma pessoa que não chega a explodir. Ela sente tudo aquilo internamente, às vezes até as pessoas podem perceber visualmente, mas ela não grita, não agride, não xinga, né? Então, se eu estou olhando aqui numa pirâmide, ele está um pouquinho melhor, por quê? Porque ele não, muitas vezes ele consegue evitar a questão de comprometer relacionamentos. Mas para a pessoa que está sentindo, o dano é o mesmo. Lembra daquela química que foi despejada para o corpo? O dano é o mesmo, né? Então, para quem está sentindo, é a mesma coisa, mas
cuida um pouquinho mais da relação quando eu não tenho esses comportamentos explosivos. E o nosso objetivo é o controle espontâneo das reações. E é muito interessante porque o autor ele nos dá um caminho para fazer isso. Então, é controlar até que ponto você consegue exercer influência sobre a situação ou controlar a tua reação diante de uma situação. Vamos pensar aqui, ó, no nosso exemplo, tá? Do horário. Quem tinha mais controle de exercer influência positiva sobre a situação eram os rapazes que estavam na parte da tecnologia. Então, eles tinham mais influência sobre a situação. A nós, a mim, né, a Cíntia, a doutora, que estávamos aqui para fazer o evento, a gente tinha mais controle sobre a nossa reação à situação, porque a gente não estava no controle do manuseio técnico, tecnológico, né? Então, aonde que eu tenho controle numa determinada situação, né? Às vezes eu não tenho controle sobre a situação em si, mas eu posso controlar a minha reação. E é muito importante porque o controle, ele é o oposto da vitimização. As pessoas que não se percebem no controle, elas estão na vitimização. Elas têm um discurso de vitimização. Alguém deveria fazer alguma coisa. Como que isso foi acontecer? Por que que isso só acontece comigo? Né? Então, se eu fosse uma pessoa que estivesse na vitimização, eu poderia ter tido um impacto imenso essa situação para mim, né? Como que isso foi acontecer justamente no evento que eu estava à frente, né? Então, assim, a pessoa que está numa postura de vitimização, a vitimização leva a pessoa para uma questão de impotência, né? Leva a pessoa para algo que, jogando, né, para outros a possibilidade de administrar algo que é dela, né? Ela não enxerga que é dela a responsabilidade ou o controle sobre aquela situação. Então, o controle é assim, ó, por mais complexa que seja a situação, você vai sempre procurar se focar em algo que esteja ao teu alcance, influenciar, fazer, botar luz, botar foco, tá? As maiores adversidades que o autor traz no livro são as questões de saúde ou de doença, questões financeiras complexas, a própria morte é uma grande adversidade, né? Processos judiciais são adversidades grandes. Então, a adversidade é todas essas coisas que podem ser muito grandes, mas também as coisas do nosso dia a dia, né? Sei lá, uma caneta que não funcionou, o carro que não ligou, né? Qualquer coisa hoje pode ser uma adversidade ou não. Aí está a nossa liberdade de escolha. O que eu transformo em adversidade vai depender de mim. E um passo para que eu olhe para as coisas de um outro ponto de vista é o controle, né? Aonde eu tenho controle sobre essa situação. O outro, eu tô aqui também procurando agir onde eu tenho controle, que é a questão do tempo, né? Mas o outro ponto é a responsabilidade. Até que ponto a gente se responsabiliza por melhorar uma situação, independente de quem causou, independente da causa dessa situação, né? É muito interessante que, às vezes, as pessoas ficam paralisadas no ambiente de trabalho, procurando quem é o culpado por uma determinada situação. Quem fez? Quem é o culpado? E isso paralisa as pessoas, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: se você faz parte do problema, você faz parte da solução. Isso é responsabilidade, né? É muito comum, eu passando por muitas empresas que eu presto serviço, ouvi uma queixa de reuniões, uma grande queixa sobre as reuniões, que as reuniões são improdutivas, que a reunião levou 4 horas e não se chegou a conclusão nenhuma, né? E as pessoas saem extremamente insatisfeitas das reuniões porque elas são demoradas e não se chega a conclusão nenhuma. E cada um sai com a tendência de culpar alguém pela reunião improdutiva. Dificilmente alguém, ou melhor, eu até hoje não lembro de ter escutado alguém sair de uma reunião e dizer assim, poxa, eu não tornei essa reunião produtiva. Não, as pessoas dizem o outro não tornou a reunião produtiva, né? Então,
que eu costumo dizer para as pessoas? Se nós estamos dentro daquela reunião e ela está improdutiva, o que eu posso fazer para que ela se transforme numa reunião produtiva? Qual é a minha postura ali dentro naquele momento? Isso é responsabilidade, né? Então, qualquer coisa que passe por mim, qualquer problema, qualquer adversidade que passe por mim, aonde está a minha responsabilidade naquilo? Como eu posso me responsabilizar por melhorar aquela situação, independente de quem causa? Porque normalmente nesse exemplo da reunião, as pessoas ficam assim, mas quem pediu a reunião é que deveria fazer? Ou o gestor é que deveria tomar uma atitude? Se nós estamos na reunião, qualquer um de nós pode fazer algo para que ela se torne mais produtiva. Então isso é responsabilidade e isso também é agir onde a gente tem controle. Né, aonde eu tenho controle naquele momento. Então, esses dois elementos, eles são elementos mais práticos, né, que envolvem uma atitude, vou dizer assim, comportamental, tá? Vou trazer assim, um comportamento, uma atitude, controle e responsabilidade. Os outros dois elementos que o autor traz são mais subjetivos. O alcance define o tamanho que você percebe o problema. Então, até que ponto você permite que as adversidades invadam outras áreas da sua vida ou do seu trabalho, né? O que acontece muitas vezes com as pessoas que tiveram lá no teste a pontuação mais baixa no alcance? São aquelas pessoas que costumam dizer assim, hoje não deu nada certo. Hoje não deu nada certo. Aí, se você vai conversar com a pessoa, ela teve uma situação ou duas com um cliente. Quer dizer, foi algo específico, né? Com um ou dois clientes, ou com um ou dois colaboradores, ou foi uma reunião que não foi tão produtiva quanto ela gostaria. Mas aquilo se transformou numa proporção grande, invadiu outras áreas. O meu dia foi terrível. Isso é alcance. Ou a pessoa discutiu com uma pessoa, com um outro colega, e ninguém da minha área ou ninguém da minha equipe, né, faz as coisas certas. Então, a pessoa transforma assim, eu até trouxe uma imagem, é um monte numa montanha, né? Ela traz uma situação que poderia, assim, ser resolvida, olhada num lugar, ela transforma em algo muito potente, grande, né, que invade outras áreas da vida e do trabalho. Então, o que o autor traz aqui para nós, no alcance? O alcance, o nosso desafio é colocar cada coisa no seu lugar. Né? Se eu tenho uma situação, um problema na minha casa, eu não vou esquecer do problema, porque ele está ali, mas ele está na minha casa. Eu não vou descontar as coisas nas pessoas do meu trabalho. E não vou dizer que tudo está ruim na minha vida. Né? É uma questão ali, daquela situação da minha casa. Se eu tenho uma situação de adversidade com um colaborador, é com um colaborador da minha equipe. Não é todos, não é tudo que está ruim. Então, isso é alcance, tá? Alcance tem a ver com essa perspectiva, né, que a gente percebe o tamanho do problema, né? Realmente, às vezes, a gente tem questões que são grandes na nossa vida, que são, né, como eu disse, questões de saúde, que são mais complexas. Ainda assim, eu preciso olhar para elas desse ponto de vista, né? E tomar o cuidado para que elas não estraguem ou não atrapalhem a minha vida como um todo. Elas estão ali, elas precisam ser olhadas, mas no seu devido lugar, né? E agir onde eu tenho controle daí, tá? Então, o alcance é isso. E o outro é duração. Também é muito subjetivo. Eu até diria que a duração ela é ainda mais inconsciente do que o alcance. Né? Porque a pessoa muitas vezes não para pensar que aquela adversidade vai acabar. Então, as pessoas que têm ali a pontuação muito baixa na duração são pessoas que é como se aquela adversidade fosse eterna. Elas contam as coisas, elas falam como se aquela adversidade não fosse passar nunca. E muitas vezes elas vivem aquilo que aconteceu há anos atrás como se tivesse acontecido no dia ontem. Isso é duração. Eu estava num treinamento e uma pessoa veio me contar uma situação de adversidade que ela passou e ela me contou com tanta verdade, com tanta propriedade, e quando ela terminou de relatar a situação, eu perguntei há quanto tempo a situação tinha acontecido.
eu imaginei naquela semana, né, que eu estava conversando com ela, e ela me trouxe que foi há 15 anos atrás. Eu confesso que eu fiquei perplexa, porque viver uma situação de adversidade por 15 anos com tanta intensidade, com tanto sofrimento, né, isso é duração. A pessoa leva aquilo e deixa aquilo perpassar o tempo, né? Então, as pessoas que têm baixo QA acreditam que a adversidade vai durar, né, para sempre, mas não é consciente, tá? É algo muito... A gente precisa estar atento no alto QA, para dizer assim, por pior que seja a situação, ela vai passar. Esse foi um exercício que eu fiz muito durante a pandemia. Eu dizia conscientemente para mim, vai passar. Vai passar, a gente não sabia quando, mas vai passar. E passou. Levou um bom tempo, mas passou, né? Então, assim, a gente trazer isso conscientemente, né, nas adversidades, vai passar. A pandemia foi uma adversidade que pegou todos esses elementos, né? A questão do controle, da responsabilidade, né? Do alcance, ela atingiu com certeza muitas áreas da nossa vida. Normalmente as adversidades, elas tendem a estar mais concentradas em uma ou outra área da vida. A pandemia, ela veio com uma carga maior de impacto em várias áreas da vida da gente. E a duração também, a gente não sabia por quanto tempo seria, né? Mas é isso, poder olhar para as adversidades com esses 4 elementos faz toda a diferença para o nosso dia a dia, realmente, né? Eu vou parar aqui um pouquinho, porque já é quase assim, né? Quase 6h30, para a gente ver até aonde a gente está, né? E para onde a gente pode ir ainda a partir de agora, né? Procurei acelerar um pouco, né? Mas vou abrir um espacinho aqui. Deise, a senhora gostaria de trazer alguma pergunta para a Deise, antes de eu trazer aqui o pessoal? Deixa eu ver aqui. Acho que ela está tentando dizer que ela está tentando apertar no ativar o microfone e não está conseguindo isso. Deu. Agora sim. Agora eu não conseguia. Deise, que maravilhoso te ouvir, né, mais uma vez. E assim, eu estou cheia de perguntas, mas eu vou deixar para o público perguntar. Eu só gostaria de dizer assim, ó, essa postura, né, essa postura que a gente tem hoje em dia de delegar, né? Então se delega a limpeza da casa, se delega o cuidado dos filhos, se delega o trabalho, se delega tudo, e é uma postura que não nos traz responsabilidade nenhuma. Não sei como se criou isso ao longo dessas décadas, né? E não deve ser só no Brasil, mas aqui se vê muito claramente como as pessoas pensam que isso é coisa do destino, isso não vai acontecer comigo, aí eu não consigo mudar. É um negativismo, é uma situação tão complicada, e as pessoas saem dos grupos de WhatsApp, saem dos grupos até familiares de discussão, não se tem mais grupos verdadeiramente de discussão, né? Eu vi agora o primeiro Fronteiras do Pensamento, e se falava um pouco nisso, que no século XVII se tinha cafés em Londres para as pessoas, os cultos, discutirem qualquer questão importante, e as pessoas, por um vintém, entravam ali para tomar um cafezinho e podiam escutar. Então, as pessoas do povo, olha que legal isso, no século XVII, e se perdeu. Acho até que está se recuperando com esse pausa e prosa, com essas conversas cruzadas, né? Eu acho que está tentando se recuperar isso, e agora de uma maneira virtual. Mas parece assim que o ser humano se tornou uma pessoa orgulhosa demais para perceber que o mundo é o que o mundo está aí como está, ninguém tem culpa, sabe? Nós temos que fazer alguma coisa, todos nós. Ninguém é responsável sozinho, né? Eu acho que é por essa linha, né? Todos teriam que se sentir responsáveis. Agora, como fazer isso chegar até as pessoas, né? Como que no primeiro passo, por exemplo, essa pessoa que pensa assim, que é desistente em relação à vida, em relação a tudo, ela parece que tem medo, ela tem que ser motivada, mas ela não tem motivação. Como é que a gente ajuda? Qual é o primeiro passo que essa pessoa poderia fazer para adquirir essa consciência
do que está acontecendo consigo e no mundo. Uhum. Eu acho que a resposta é consciência mesmo, né? A gente precisa trazer mais consciência para as pessoas, trazer mais clareza para as pessoas, apoiar elas a enxergar que as responsabilidades são nossas, né? Assim, em 97, quando eu comecei esse processo, eu escutei: cada um é 100% responsável pelo que acontece na sua vida. E foi um choque para mim, porque naquele momento eu estava numa postura de vitimização pela situação que eu estava vivendo, e eu dizia: não é justo, eu sou uma pessoa do bem, não é justo que eu esteja passando pelo que eu estou passando. E eu levei alguns anos para entender que a responsabilidade que era sim minha, a responsabilidade pelo que eu estava passando, por mais caótica que fosse a situação, eu permiti que ela chegasse naquele estado, por falta de consciência, por falta de conhecimento, né? E aí, quando eu descobri isso em 97, eu não parei mais de buscar recurso para mim ampliar a minha clareza e a consciência para fazer escolhas cada vez mais assertivas na minha vida, né? Então, o primeiro passo é essa consciência de que sim, sou eu responsável pela minha vida. Se ela não tá legal, sou eu que tenho que fazer alguma coisa. Aonde que eu tenho controle? Por onde eu começo? Se eu não tô gostando do resultado que eu tenho na minha vida, né? E às vezes a gente tem sucesso em algumas áreas e outras não, né? Às vezes a pessoa é muito bem sucedida numa determinada área, né? Então, sei lá, de repente eu sou muito bem sucedida profissionalmente, né? Mas eu trabalho pra caramba, e daí eu não olho para minha família, não olho para os meus filhos, terceirizo essa responsabilidade. E aí meus filhos crescem e dá problema. E tem consequência essa escolha que eu fiz. Porque eu não vi eles crescer e eu não dei a educação que eu achava importante. Eu deixei alguém educá-los, né? E aí eu me surpreendo com o resultado. E vou culpar quem educou eles, quando na verdade eu é que não assumi esse papel, né? Então, é duro muitas vezes a gente se dar conta disso, né? E tomar consciência assim, gente, ou sei lá, saúde física, né? Ai, não tô fazendo atividade, não sei o quê. Vai ter consequências se eu não cuidar disso, né? Tem consequências. Ah, mas eu não tenho tempo. A gente sempre tem historinhas, né, que justificam, mas na real a gente sabe das coisas. Então, aonde eu tenho controle, né? Então, se nesse momento eu não tenho tempo, o que eu vou fazer para abrir esse espaço? Né? Então, eu vou me organizar, daqui 6 meses eu boto aqui como meta que eu vou fazer tal coisa. Né? Então, é uma questão de se dar conta que é onde eu tenho controle, sabe? Por isso que eu acho incrível eu sou, assim, acho que uma grande propagadora desse conceito, desse conhecimento do quociente da diversidade, porque ele foi libertador na minha vida, né? E eu quero que muita gente tenha acesso. E parece que é cultural, né, Deise? Parece que é cultural, a nossa cultura nos ensina que deveria ser dessa forma, mas pelo jeito não é, né? Cada um tem que buscar. Nós não podemos mais terceirizar nada na nossa vida, né? A outra coisa que me chamou muito a atenção também no Fronteiras do Pensamento, uma frase do Segal, que eu até tinha copiado aqui, que diz assim, ó, é mais ou menos assim: hoje nós dependemos da ciência e da tecnologia, né? 100% dependemos, mas ninguém sabe nada sobre isso. E aí ele diz assim, ó, isso é uma receita para o desastre. Então, nós temos que sair buscando conhecimento, buscando mudar essa cultura, né? Não sei se tem perguntas, Cíntia. Senão nós continuamos conversando aqui. Sim, fazendo um link com o que a Deise estava trazendo, né, sobre a questão das escolhas, né, de até escolhemos trabalhar e não cuidar, não fazer um exercício físico, né. Essa semana eu estava conversando até com uma amiga sobre isso, e a gente ainda comentou, né, que cada escolha que a gente faz, frente às situações de adversidades, enfim, que nos assolam no dia a dia, para cada escolha sempre tem uma perda, né. Então, por isso que é tão importante, assim, essa autoconsciência que a Deise nos traz, né, das nossas escolhas, da forma como a gente vai lidar, a nossa consciência no aqui, no agora, né, e dessa questão do que está sobre o meu controle, o que está na minha zona de controle, né, e como que eu vou reagir a isso, né. Mas a gente teve, assim, várias contribuições, o pessoal elogiou muito aqui
o tema abordado, as reflexões trazidas. O Kleber nos trouxe, né, que foi um conteúdo muito bom, muito bem explicativo. O pessoal também dialogou aqui sobre a correria do dia a dia, sobre a quantidade de trabalho que a gente tem, a quantidade de informação que a gente acaba sendo atropelado por tudo isso, né? E da importância da gente ter, então, a consciência de priorizar aquilo que é mais importante Isso. também, né? Enfim, várias contribuições aqui. E fecho aqui, né? A gente está já com o tempo estourado, mas fecho com uma última contribuição que eu achei muito significativa, que eu acho que resume bem o nosso encontro, da Luciane, que ela diz assim: como é importante acessar essas informações, pois isso nos traz uma luz acerca dos relacionamentos e comportamentos, tanto em casa quanto no trabalho, né? E acho que ela definiu muito bem esse momento que tu nos oportunizou aqui, Deise, né? De reflexão, de parada na nossa correria, no nosso dia a dia, para a gente pensar sobre isso que é tão importante. É isso aí, eu acho que é tão importante a gente estar sempre se questionando aonde eu tenho controle, qual é a minha responsabilidade, né? Tá muito consciente desse caminho, né? Porque hoje o conhecimento técnico está muito mais fácil da gente acessar. A gente tem muito, né? Mas essa parte que faz a grande diferença, que é mais comportamental, que é esse controle de inteligência emocional, que o que eu estou falando é um outro nome para inteligência emocional, né? É uma forma de saber lidar com a diversidade. São nomes diferentes, mas na essência, o que a gente está falando, né? É dar conta de tudo isso, elegendo prioridades. O que realmente importa na minha vida, sabe? O que realmente importa? Acho que essa é uma questão que a gente precisa se fazer muito, né? E que impacto que eu quero causar? Né? Esses dias eu estava num lugar fazendo e aí, né, ouvindo umas histórias, né, da pessoa falando de outras pessoas, assim, de pessoas que geraram impacto negativo na vida dela, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, eu não quero ser uma pessoa dessa, sabe? Eu não quero que alguém fale de mim que eu gerei impacto negativo. Então, o que eu preciso fazer para passar por essa existência, deixando um impacto positivo aonde eu estiver, né? Acho que essa é uma reflexão importante que a gente precisa fazer. Qual é o impacto que eu causo? E pessoas de baixo quociente de diversidade geram muito estrago à sua volta, sabe? Sim. Porque, né, compromete as relações. Claro, tu imagina, né, Deise, uma mãe pensando assim, que estrago ela faz na vida dos filhos e da família, ou uma pessoa no trabalho, com os colegas, em relação aos colegas. O que eu achei muito positivo que tu disseste é que a gente pode buscar mudar um padrão, então, ou seja, dá para aprender, dá para perceber, dá para se adaptar a esse novo mundo e dá para se conseguir ir atrás e mudar essa dinâmica, esse modo de pensar, esse modo de agir, quer dizer, não é, eu sou assim, eu vou ficar assim. Não, a gente pode mudar, né? Isso aí eu acho que para todos aqui que estão ouvindo, é uma luz do fim do túnel, né? É muito bom e a gente pode levar aos outros. Eu já estou curiosa para ver o terceiro evento, Deise. Eu acho que ficamos por aqui para a gente manter o horário. Obrigada, foi muito bom compartilhar esses... Aliás, eu anotei várias coisas aqui para depois poder assimilar e pensar, porque são muitas questões, né, muitas informações ao mesmo tempo. Então, essa interação aqui contigo foi maravilhosa e um ensinamento para a nossa vida, né? Nós podemos começar conosco, mudar alguma coisa aqui que não está bem, né? Procurar ser mais positivo, ver as adversidades e ver o que eu posso mudar para melhorar. Isso aí eu achei muito positivo. Obrigada, Deise. Eu quero agradecer também aqui a esse pessoal que estava aqui, a Cíntia, sempre incansável, o nosso setor de ambiência, que sempre com ideias maravilhosas e buscando assuntos muito interessantes para a gente conversar. A nossa convidada, Deise, claro, o Igor Pires, o Maicon, o Roger Moura, a Thalita, ali o Igor Pires, ali trabalhando incansavelmente. Agradeço a todos e uma boa noite para todos vocês. Obrigada, gente. Uma boa noite a todos. Obrigada, uma boa noite a todos. E em outubro tem mais Deise, viu, pessoal? Nós vamos seguir, né?
nessa construção dessa reflexão. Isso. Então, já Pessoal, ficam de antemão convidados para o próximo Pause e Prosa, que Isso. será em outubro. Vocês podem até sugerir o tema também, né? Isso, é verdade. Podem sugerir o tema aí. Olha aí, quem sabe vamos lançar uma pesquisa, né? Isso aí. O que realmente é relevante, né? Tá bom? Obrigada. Muito obrigada, Boa noite. Obrigada, Deus. Boa Até noite mais. a todos. Obrigada. Parabéns.